Aleluia, glória a Deus, estamos aqui no Devocional e que bom que você está aqui. Estamos aqui em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo tem nos ensinado tanto, eu fico tão feliz de você estar aqui, que eu possa compartilhar da palavra. A gente vai já começar a leitura do Devocional de 2 Coríntios capítulo 3, mas antes precisamos orar, então eu quero te convidar, vamos orar? Querido e precioso Espírito Santo, estamos aqui, fala conosco, fala ao nosso coração, ministra-nos, nós queremos ser impactadas pela Tua Palavra, queremos ser transformadas pela Tua Palavra. Fala conosco, Santo Espírito, em nome de Jesus, revela-te para nós queremos Te ouvir e Te obedecer, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Bom, eu estou muito feliz e que isso venha ali contagiar você, e mais do que isso, eu abençoo a sua vida com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção e declaro o sangue do Cordeiro imolado sobre você, te blindando e protegendo de todo o mal. Amém. Estamos aqui em 2 Coríntios capítulo 3. O capítulo 3 que é uma continuação do 2, né? O capítulo 2 foi tão pequenininho e está falando aqui sobre os ministros da nova aliança. Então vamos lá. Senhor, ajuda-me aqui a enxergar bem, enxergar melhor, em nome de Jesus. Sabe o que parece? Que as palavras ficam saltando. É isso. Quando eu olho aqui, parece que as palavras estão saltando. Aí eu fico tentando juntar elas para ler. Agora mesmo estou nessa tentativa. Vamos lá. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de coração humanos. Uau! Paulo está aqui firme e forte. Não vou olhar agora para a tela por causa da luz, tá bom? Mas Paulo está muito espiritual aqui falando, olha, vocês mesmos são a carta que nós temos, né? Carta de Cristo, porque ele ganhou essas pessoas, ele consolidou na fé, que agora ele está mostrando, ó, tão firmadas na fé, porque nós trabalhamos, somos servos do Deus Altíssimo, estamos fazendo isso para a honra e glória do Senhor. Então ele está falando das cartas que são as pessoas mesmo, né? Cartas espirituais, cartas verdadeiras. Versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não vou olhar para aí por causa da luz forte, mas essa palavra, ela é tão assim no meu ouvido, né, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, né, porque tem muitas pessoas que são letradas, cheias de diplomas, fazem tantas coisas, mas não conseguem ter um contato real com Deus, não conseguem ter uma experiência com o Senhor. E eu quero te dizer que assim como Paulo está falando que a parte espiritual é a mais importante, de fato, a parte espiritual é a mais importante, de nós termos esse contato com o Senhor. Por mais que a gente estude, e precisa estudar mesmo que a gente leia muitos livros, e precisa ler mesmo, precisa ter conhecimento, precisa ter entendimento, precisa mesmo, sabe, fazer primeiro grau, segundo grau, graduação, pós-graduação, PhD, seja doutorado, o que for. É necessário sim, mas mais importante do que isso é termos ali uma experiência com o Senhor, uma experiência diária com Deus. E Paulo está falando disso. Deu certo, eu tô agora vendo bem. Eu acho que o problema é a luz aqui. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Você sabe que quando Moisés ele se encontrava com Deus, a glória de Deus era tão grande que o próprio Moisés resplandecia a glória de Deus e o rosto dele brilhava, ele ficava ali, sabe, parecendo um sol. E os israelitas eles nem conseguiam olhar
para Moisés por causa da glória que estava sobre Moisés. A luz era tão forte que vinha dele que eles não conseguiam olhar. Agora, como exatamente eu não consigo olhar aqui na câmera por causa da luz, porque é tão forte que se eu abrir os olhos aqui é como se eu ficasse meio que cega. E era assim que os israelitas viam Moisés. Eles ficavam meio assim cego. E essa luz era meio desvanecente, mas era forte o suficiente para isso, imagine. E olha o que aconteceu. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com a glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descobertas contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Essa palavra de capítulo 3, ela é pequenininha, né? Só tem quantos versículos? 17, 18 versículos, mas é tão forte, porque realmente os israelitas não conseguiam olhar para Moisés e ali eles colocaram um véu para que eles pudessem ter ali conforto, né, nos olhos. E até hoje os judeus fazem isso, eles leem a palavra com um véu. E espiritualmente isso também acontece, porque eles não conseguem ver Jesus. Eles não conseguem ali contemplar a glória de Jesus, o Espírito Santo. A Bíblia conta que quando Jesus estava ali na cruz e ele entregou o seu Espírito, ele deu o último suspiro e ele falou, tetelestai, está consumado. Quando Jesus fez isso, sabe o que aconteceu? O véu do templo se rasgou. Justamente para que eu e você tivéssemos acesso, para que a gente tenha acesso a Deus. Quando o véu sai, a gente consegue entrar na presença de Deus, na glória do Senhor. E é isso que Paulo está falando aqui. Que a gente não venha justamente estar ali pela lei, sabe, pelas coisas dos homens, estar com o véu como se na face, como se a gente não conseguisse ver. Que esse véu seja retirado, que tire as vendas dos nossos olhos, o tampão dos nossos ouvidos, que a gente consiga ter experiências reais com Deus, experiências com o Senhor, que a gente veja o sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. E que isso aconteça todos os dias, no nosso encontro diário, no nosso devocional, no nosso encontro com Deus. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém?